O próprio ministro Fernando Haddad, ali no momento da coletiva, vou passar essa bola para a Renata, ele fala, Renata, está detalhando ali, sendo questionado insistentemente pelos repórteres a respeito da taxação de quem ganha acima de R$50 mil por mês, a taxação adicional. E aí ele acaba, ele mesmo apontando, olha, reforma do imposto de renda não é medida de ajuste fiscal. Então por que está sendo anunciada junto? O motivo é político, o motivo é tentar neutralizar o teto, a trava que está sendo colocada no salário mínimo, que é outra bandeira muito cara ao presidente Lula. Como fica essa dificuldade aí de comunicação, Renata, que a gente está vendo do governo de transmitir a sua mensagem? O mercado, pelo menos, não está gostando. Rui Costa diz que isso vai ser muito bem recebido pela população, será? Clarissa, bom dia para você, bom dia para o Gabriel. Clarissa, pela população, pode até ser que sim, de fato, porque se a gente for pensar que esse anúncio beneficia cerca de 36 milhões de pessoas que serão isentas do imposto de renda porque ganham até R$5 mil, certamente vai ser muito bem recebido. O problema é que isso não estava no horizonte, pelo menos agora. Isso é uma novidade? Longe disso, não é uma novidade. A gente sabe que isso é uma promessa de campanha do presidente Lula. Só que isso iria ser implementado ao longo do mandato do presidente Lula. A gente ainda tem mais 2 anos, então isso ia ser pavimentado primeiro para depois implementado. E o que aconteceu foi um atropelo aí. Mas por quê? Não tem aquele ditado que você dá com uma mão, tira com a outra? Foi ao contrário. O Haddad, com esse anúncio, ele tirou com uma mão e deu com a outra, porque em meio a medidas que são impopulares para a população que é mais vulnerável, as medidas são boas quando você pensa em ajuste das contas, uma sinalização excelente para o mercado financeiro, mas quando você vai olhar a fundo as medidas, claro, por mais que o governo se esforce em dizer não vai ter corte de gastos nos programas populares, nos benefícios sociais, claro que vai ter, porque existe um pente fino que vai ser feito. Então, claro que vai ter gente que vai ser prejudicada com essa decisão. Agora, eu não estou dizendo que, sim, essas pessoas mereciam estar ganhando esse benefício, muitas delas não, tanto é que vão perder. Agora, quando você pensa na sinalização para o mercado financeiro, é uma sinalização que é muito boa. No entanto, o presidente Lula, ele fala isso o tempo todo. Ele não governa para o mercado, ele governa para o trabalhador, ele governa para as pessoas ali que é o eleitor médio. Então, quando vem esse pacote de ajuste fiscal, que era algo que o mercado estava esperando com muita ansiedade, e essa ansiedade veio, inclusive, se dissipando ao longo dessa semana e foi deixando de ser ansiedade, virando mau humor por conta da demora. A gente percebe o porquê dessa demora toda, Clarissa. Certamente, essa demora veio da falta de conseguir convencer o presidente Lula que, de fato, eram necessários esses ajustes. O presidente Lula já falou isso uma centena de vezes. Tem que fazer ajuste fiscal, mas eu preciso ser convencido disso. O que estava aparecendo? E a gente já tinha trazido isso aqui na CNN, a gente já tinha comentado ao longo dessas semanas, e vocês lembram bem, que parecia que o presidente Lula não estava plenamente convencido e satisfeito com aquilo que estava sendo apresentado em relação a cortes. Agora, para mim, pelo menos, fica muito claro que, de fato, ele não estava convencido e ele estava tentando fazer de uma maneira que você apresenta cortes, mas você apresenta benefícios também para essa população que ganha até 5 salários mínimos. Agora, eu volto a dizer, a ideia era fazer esse anúncio agora, junto? Obviamente que não, porque uma coisa ofuscou a outra, virou o grande boom ontem, quando vazou essa história da isenção, o mercado financeiro começou a trabalhar de uma maneira que, só vai ter isenção, não vai ter ajuste fiscal. Então, isso
começou a enlouquecer o mercado financeiro, deu no que deu, a gente está vendo a alta do dólar, ofuscou o que Haddad ia anunciar para hoje e demonstra claramente uma fragilidade aí da equipe econômica. O que aconteceu foi, o presidente Lula bateu o pé com a equipe econômica e falou, eu não vou anunciar só corte. Como que eu vou passar para a população um anúncio desse? Eu que tenho bandeiras totalmente voltadas para o social, como que eu vou anunciar um corte de gastos sem dar uma contrapartida, sem dar uma notícia boa? Então, para mim ficou muito claro que havia uma dificuldade do presidente dele se convencer de fato e essa demora toda, provavelmente eles estavam gestando aí essa possibilidade da isenção de 5 salários mínimos, Clarissa.